Fala, mulherada abençoada! Hoje é o dia 18 do nosso devocional e o tema é orar segundo o Espírito. Então vamos orar para a gente começar? Pai, em nome de Jesus, nesse dia, Senhor, eu entrego, Pai, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho e que nesse momento, Pai, toda a minha mente se esvazie de mim mesma e possa receber, Senhor, daquilo que o Senhor quer me entregar, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor toque a vida de cada uma que está aqui acompanhando o devocional, Pai. Que o Senhor possa falar ao coração delas também, assim como o Senhor fala ao meu. Em nome de Jesus, amém. A nossa palavra base está lá em Efésios 6:18. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. No devocional diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oração e obediência são as ferramentas mais poderosas na guerra espiritual, e estamos em época de alerta máximo. Observe que Paulo sugere que oremos no Espírito não apenas de vez em quando, mas em todas as ocasiões. Como oramos de acordo com o Espírito? Uma maneira é orar a palavra de Deus. Ao ler as Escrituras, você descobrirá que há tantas orações diferentes quanto há necessidades. O Pai Nosso é uma boa oração diária, mas ao longo do dia descobriremos diversas coisas pelas quais orar. Veremos pessoas necessitadas, nações em crise, líderes que precisam de sabedoria e discernimento. Nós devemos orar por nossos amigos, por nossa família e por nossos inimigos. Outra maneira de orar no Espírito é ouvir a condução do Espírito Santo enquanto você ora. Haverá momentos em que você sentirá que algo está errado ou que alguém está em necessidade. Ore por essas coisas. Muitas vezes eu busco saber depois e acabo descobrindo que as pessoas estavam passando por um momento difícil. A oração pode ser formal ou informal. Você pode orar em pé, sentada, deitada ou ajoelhada. A oração pode ser tão alta quanto um grito ou uma meditação silenciosa do coração. Ela deve ser tão natural quanto a respiração. Nós somos encorajadas. Alegrem-se, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5:16-18. Santo Agostinho disse assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Somos tão poderosas quanto nossas orações. Mulheres fortes têm o cuidado de manter forte sua conexão de oração. Eu gosto de orar enquanto ouço música de adoração. Também gosto de manter um diário das minhas orações. Ao longo das décadas, eles se tornaram testemunhos da fidelidade de Deus. Nosso Pai Celeste sabia as batalhas que enfrentaríamos e providenciou tudo de que precisaríamos, não somente para permanecer, mas para vencer. O inimigo continuará lutando contra nós, mas ele não vencerá. Bom, ela fala então de algumas formas de oração, né? Então, a primeira forma que ela fala aqui é o orar a palavra. Então, se você nunca orou a palavra, eu vou dar um exemplo aqui para você que não sabe como fazer, nunca fez, enfim. Peguei aqui um salmo, o Salmo 46, e vou destacar um versículo, mas aí você vai fazer isso com tudo, com todos, em toda a palavra, conforme o Espírito Santo for te orientando, Então, por exemplo, você está angustiada, você precisa
orar pedindo a Deus que te ajude com essa angústia. Tem muitos salmos a respeito disso, né? O 46 aqui, por exemplo, ele é sobre Deus ser nosso refúgio e nossa fortaleza. Então, vou pegar lá o versículo 10, por exemplo. Ali diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Como você poderia, então, orar essa palavra? Senhor, aquieta minha alma e faz-me saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor seja exaltado nas nações, que o Senhor seja exaltado em toda a terra, que o Senhor esteja no controle de todas as coisas e coloca no meu coração de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Entende? Então você pega aquele versículo e você transforma numa oração. Outro exemplo de um salmo bem conhecido, que é o 121, que é um salmo de pedido de proteção ao Senhor, ele diz assim no verso 3: Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. E aí então aqui você pode orar assim: Senhor, não permita que os meus pés vacilem. Eu sei que o Senhor é aquele que não dorme e por isso o Senhor é aquele que me guarda. Guarda a minha vida, Senhor, aonde quer que eu for. Então é dessa maneira que você pode orar a palavra de Deus, como ela coloca aqui. Outra forma de orar que ela coloca são as orações específicas. Mais uma vez o Senhor conectando um devocional a outro. Porque ontem eu falei para vocês sobre o quadro da oração intencional e eu nem fazia ideia, porque eu realmente não estou olhando os devocionais. Eu faço aqui na hora que eu estou gravando. Então, eu não faço ideia do tema seguinte, nem nada. Então, realmente o Senhor tem me surpreendido, né? Apesar de já saber há um bom tempo que Ele é assim mesmo, mas o Senhor tem me surpreendido com essa conexão toda que Ele tem feito dia após dia. Então, a outra forma que ela coloca aqui é essa oração intencional, porque ela fala ali: nós devemos orar por nossos amigos, nossa família e nossos inimigos, né? Porque a palavra fala sobre isso também. Orar por aqueles que nos perseguem, enfim. Ou seja, orar de forma intencional. E aqui também entra orar por nós, claro, que é a oração do quadro que eu coloquei ontem. Então eu incluiria ali, que ela colocou, né? Nós devemos orar por nós, por nossa família, por nossos amigos e por nossos inimigos. Outra forma de orar que ela coloca é a oração ao longo do nosso dia. Coisas que vêm aparecendo, né? No nosso dia a dia ali, como eu já falei aqui alguns devocionais atrás, em relação a, por exemplo, algum trabalho que eu fui fazer e que não dava certo de jeito nenhum, mas eu pedi a ajuda do Espírito Santo, eu orei pedindo que o Espírito Santo me ajudasse e ele me deu a ideia de como resolver aquele problema. Então, são coisas que nós vamos orar ao longo do nosso dia. Também ela fala ali sobre pessoas que aparecerem no nosso dia a dia, né? Veremos pessoas necessitadas. Então você está no mercado e o Espírito Santo fala para você orar por uma pessoa que está ali, ou pela atendente do caixa, enfim. Estou dando exemplos de coisas que já aconteceu comigo. Então é realmente o orar sem cessar. Você faz pequenas orações ao longo do seu dia. E aí, por fim, ela fala sobre orar através da condução do Espírito Santo, que seria, no caso aqui do exemplo dela, quando você está ali fazendo alguma coisa, ou até mesmo no seu momento devocional, e de repente vem uma pessoa na sua mente. O Espírito Santo simplesmente traz alguém na sua cabeça. Você começa a pensar naquela pessoa e você nem se dá conta, né? Tipo, por que eu tô pensando tanto nessa pessoa nesse momento? Aí é ter o discernimento de que é o Espírito Santo guiando você para orar por aquela pessoa.
Porque aí até ela comenta ali que um pouco depois ela procura saber, ou até mesmo falam para ela, né? E ela descobre que aquela pessoa estava realmente passando por um problema e precisando daquela oração. E ela teve ali o discernimento de, mesmo sem entender, mas ainda assim se deixar ser conduzida pelo Espírito Santo e orar por aquela pessoa. E aí às vezes você pode se perguntar assim, tá, mas aí o Espírito Santo traz a pessoa na minha cabeça, mas eu vou orar por ela pelo quê, né? Algumas vezes o Espírito Santo vai te falar, não especificamente, né, contar detalhes da vida da pessoa, pode acontecer também, mas é muito raro. Mas na maioria das vezes ele pode falar para você orar, tipo, trazer na sua mente, por exemplo, traz a pessoa na sua cabeça e traz uma palavra, família. Aí você pensa, tá bom, daí você vai e ora em relação à família sobre aquela pessoa. Vem uma pessoa na sua cabeça, trabalho. Então aquela pessoa está precisando entende? É esse discernimento. É ter esse ouvido afinado com o Espírito Santo para você saber como orar por aquela pessoa. E até nesse momento, se você estiver orando e você não entender, né, das duas uma, você pode orar e falar, Espírito Santo, me conduz, fala, né, aquilo que o Senhor quer que eu fale, né, que eu ore, enfim, me mostra, né. Ou você pode simplesmente orar pela pessoa de uma forma geral, por exemplo, Espírito Santo, eu não sei sobre o que essa pessoa precisa, não faço ideia do porquê o Senhor trouxe ela na minha mente, mas eu oro para que o Senhor a abençoe, para que o Senhor faça por ela aquilo que ela tem necessitado. Qual é a necessidade que essa pessoa tem, que o Senhor venha suprir hoje essa necessidade. Se essa pessoa está orando, buscando no Senhor pela solução de algum problema, que o Senhor venha solucionar. Então você ora de uma forma genérica, mas você ora por aquela pessoa que vem na sua mente. E aí, como ela comentou, depois ela acaba sabendo, né? Muitas vezes o Senhor revela, não uma revelação, traz alguém ali para conversar com você, revelando que aquele era o motivo de você ter orado, de ter vindo a pessoa na sua cabeça. E um ponto que eu acho interessante que ela coloca aqui são as formas, né? Você pode orar de pé, sentada, deitada, ajoelhada. Eu colocaria aqui dirigindo, lavando a louça, limpando a casa, fazendo qualquer coisa. Por quê? Aqui, para quebrar um tabu, né, de que muitas vezes de uma forma religiosa, né, em questão da religiosidade mesmo, as pessoas acham que Deus só vai ouvir a sua oração se você estiver ajoelhado, por exemplo. Qualquer outro tipo de oração que você fizer é inválida. Se você não se ajoelhar, não vai. Se você tem esse tipo de pensamento, que em nome de Jesus você tire isso da sua mente hoje. Porque a palavra fala sobre orar sem cessar. Você vai passar 24 horas, 50, 60, 70 anos que você viver ajoelhado? Não, né, gente? Então, vamos ter discernimento da forma em que nós vamos orar, né, de pé, sentado, ajoelhado, deitado, para cada situação. Então, por exemplo, eu coloquei para mim que situações urgentes, digamos assim, né? Tipo, por exemplo, alguém sofreu um acidente e eu preciso orar por aquela pessoa naquele momento, é urgente, né? É uma coisa ali na hora, rápida, e é uma coisa grave, eu posso orar ajoelhado. Se é algo que eu tenho buscado muito do Senhor, um propósito, algo que realmente mexe no meu coração de uma forma muito profunda e muito forte, eu vou orar ajoelhado. Agora, orações do nosso dia a dia, como eu falei, né, eu dei o exemplo do trabalho, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, porque eu não estou sabendo o que fazer. Eu não preciso ajoelhar para fazer isso. É uma conversa, o Espírito Santo é nosso amigo.
E aí então eu peço para ele ali, eu tô de pé, eu tô sentada, eu tô fazendo alguma coisa, eu vou pedir para ele da forma que eu tô, entende? Então que o Espírito Santo possa nos dar discernimento de como orar, da forma que nós vamos estar fisicamente para cada situação em que a gente esteja orando. E aí, como não podia deixar de ser, né, é claro que eu tinha que levar, né, os meus puxões de orelha, né, eu pelo menos, né. Ela fala ali, ela deve ser tão natural quanto a respiração. E aí começa a me pegar, né, porque sim, eu tenho, né, esse orar sem cessar, então durante o meu dia eu tô sempre falando com Deus, tô sempre conversando e tudo mais, mas como eu confessei para vocês ontem, tem algumas orações que eu sei que eu preciso fazer e eu acabo não tirando esse tempo e acabo não orando. Então, de uma certa forma, é uma puxada de orelha para mim. E aí a puxada de orelha continua ali. Somos tão poderosas quanto nossas orações. Mulheres fortes, tenham cuidado de manter forte sua conexão de oração. Então, realmente eu sei que eu preciso me envolver mais nessa disciplina da oração. E você? E por fim, ela dá uma outra maneira da gente orar também, que me chamou a atenção porque é algo que eu também faço, né? Principalmente por causa dessa minha inconstância, né? Então, muitas vezes é mais fácil para mim seguir esse ritmo se eu fizer dessa forma, que é o diário de orações. Então, ela fala ali que para ela, né, os diários se tornaram testemunho da fidelidade de Deus, ou seja, tudo aquilo que você registra fica ali gravado para que um dia você volte ali e você veja que aquilo que você orou, porque muitas vezes a gente esquece, né? Aquilo que você orou foi respondido. E aí você louva a Deus. Então o diário de oração é uma outra estratégia também para essa disciplina que nós precisamos ter todos os dias, de estar conectadas com o Senhor em oração. Então, assim, eu não chego a ter um diário, não é todo dia que eu escrevo, né, que eu oro escrevendo, mas eu tenho sim muitos cadernos já, muitas anotações, muitas orações, muitas coisas que o Senhor me entregou em oração e eu anotei. Então fica aí mais uma dica, mais uma estratégia para você também a respeito da forma de orar. Então vamos fazer a oração do nosso devocional. Pai Celeste, ensina-me a orar até que seja tão natural quanto falar. Obrigada pela liderança do Teu Espírito Santo. Vamos então repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando minhas orações são fortes. Forte, né? Então, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa nos guiar em cada palavra, em cada oração que nós fizermos, que em nome de Jesus nós possamos nos conectar a Ti, dia após dia, através dessa disciplina, Pai, que é a oração. Que em nome de Jesus nós sejamos guiadas pelo Teu Espírito Santo a orar a palavra, a orar por nossos amigos, nossa família, por nós mesmas, pelos nossos inimigos, como o Senhor bem colocou na sua palavra. Que em nome de Jesus nós sejamos orientadas pelo Teu Espírito a orar por aquelas pessoas que o Senhor traz na nossa mente. Que em nome de Jesus nós possamos orar, Senhor, por todos aqueles que passarem pelo nosso caminho no nosso dia a dia. Que nós possamos orar pedindo a sua ajuda ao longo do nosso dia, conforme a nossa necessidade, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos orar também, Pai, escrevendo, que nós possamos ter uma oração intencional, que nós possamos, Senhor, continuar, Pai, conectadas a Ti em oração.
porque é a oração que nos faz, Senhor, aprofundar o nosso relacionamento contigo. É através da oração que nós conhecemos a Ti. É através da oração que nós conhecemos a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. É através da oração, Senhor, que nós recebemos do Senhor tudo que o Senhor quer nos entregar, tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar, tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Então aqui, Senhor, conectados em oração a Ti, nós pedimos a Sua ajuda, a ajuda do Espírito Santo, para que nós possamos praticar a Tua palavra que diz para orarmos sem cessar. Em nome de Jesus. Amém. Então agora que você possa ficar com o louvor, que também é uma forma de oração, para você encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.